recasamento e divórcio. É lícito, na palavra de Deus. Mateus 19, 1 a 12. O casamento é uma instituição divina. Ao criar Adão e Eva, o Senhor Deus estabeleceu o princípio, os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esta é uma união de pessoas, os cônjuges serão dois numa só carne, de modo que Mateus 19, 6. Já não serão dois, mas uma só carne. Os filhos de um homem são partes dele mesmo, a sua esposa é ele mesmo. Assim como a união conjugal é mais íntima do que aquela que existe entre pais e filhos, ela também é equivalente àquela união que existe entre um membro e outro no corpo natural. Uma vez que esta é uma razão pela qual os maridos devem amar suas esposas, também é uma razão pela qual eles não devem repudiá-las, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, ou separou de si. Antes, a alimenta e sustenta, e faz tudo o que pode para preservá-la. Os dois serão um, por isso deve haver apenas uma esposa, pois Deus fez apenas uma Eva para um Adão. Malaquias 2, 15. O Senhor odeia o divórcio. Lemos: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. O que Deus ajuntou não separe o homem. Note que marido e mulher são uma união de Deus. Ele os colocou sob um mesmo jugo. Assim é a palavra, e é muito significativa. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19, 3 a 6. É lícito repudiá-la? Perguntou os fariseus. Embora a pergunta fosse apresentada para tentá-lo, mesmo sendo um caso de consciência, e de consciência pesada, ele deu uma resposta satisfatória. Não foi uma resposta direta, mas foi eficaz, afirmando os bons princípios, como prova inegável de que os divórcios arbitrários que estavam sendo praticados, que tornavam os laços matrimoniais tão precários, não eram de forma alguma legítimos. O próprio Cristo não daria regra sem uma razão, nem declararia o seu julgamento sem uma prova nas Escrituras para apoiá-lo. Seu argumento é este: se estão, marido e mulher, pela vontade e desígnio de Deus, ligados pela mais rígida e íntima união, então eles não devem ser, levianamente e em qualquer ocasião, separados. Se a ligação for consagrada, não poderá ser facilmente desfeita. Para provar que existe tal união entre marido e mulher, a partir disso, ele desenvolve seu argumento. A criação de Adão e Eva no que se refere a isso, ele apela para o próprio conhecimento que eles tinham das Escrituras. Não tendes lido? Há alguma vantagem em discutir, tratar com aqueles que possuem, e têm lido as Escrituras? Vocês têm lido, mas não têm considerado, que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea. Gênesis 1, 27. 5. 2. Note que será de grande utilidade para nós pensarmos frequentemente sobre nossa criação, como e por quem, por que e para que, fomos criados. Ele os criou macho e fêmea, uma fêmea para um macho, de modo que Adão não poderia se divorciar de sua esposa, e tomar outra, porque não existia nenhuma outra para ser tomada. Isso, da mesma forma, sugeria uma união inseparável entre eles. Eva era uma costela tirada de Adão, de modo que ele não podia repudiá-la, porque não devia remover um pedaço de si mesmo, contradizendo as manifestas indicações da criação dela. E por fim entendemos que só a morte de um dos cônjuges pôde separar o matrimônio. E está escrito em Romanos capítulo 7, 1 a 3. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver, mas, se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adúltera, se for de outro homem, mas, se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. E, 1 Coríntios capítulo 7. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7. Deus abençoe.